Mas há algo mais aqui nesse texto que eu gostaria de destacar. Esse texto também vai mostrar o terceiro P. A presença. Falamos um pouco da proclamação. Mas também fala o terceiro P, que seria persuasão. Persuasão. É o ato de insistir. Sabe, de dizer com convicção aquilo que nós cremos. E essa persuasão, amados, vai envolver a verbalização. Até agora ele foi submisso, ele se aproximou, mas agora, amados, ele vai verbalizar. Ele começa a falar. Você está entendendo o que você está lendo? Você está entendendo o que está acontecendo na sua vida? Você está entendendo esse tempo que nós estamos vivendo? Felipe se aproxima, escuta e começa a falar. E a resposta do etíope foi qual? Como entenderei se não tem quem me explique? E é interessante isso, amados. Porque Felipe pega essa oportunidade agora. E ele prega. Ele pegou o interesse do etíope primeiro. E agora ele vai anunciar as Escrituras. Ele vai anunciar o Cristo para aquele homem. E ele prega. E é isso que nós temos que entender, igreja. Somos portadores de boas novas, portadores de alegria. Mas Jesus falou que os campos já estão brancos para a seara. Já estão prontos, já estão brancos para a colheita, perdão. Os campos já estão brancos. Jesus já foi na frente, Ele já preparou. E nós temos que somente ir lá e dizer, olha, esse é o reino, esse é o Evangelho. E se você crê, você será salvo. E se você também crê, você será batizado. Nós temos que fazer isso. E Filipe faz. E o eunuco diz, eis aqui água. Eu quero ser batizado, o que impede de eu ser batizado? E talvez nos nossos tempos de hoje, talvez agora melhorou um pouquinho, né, pastor? Mas antigamente, talvez, alguém responderia assim para o eunuco, tá bom, preguei para você, bacana, você gostou, a palavra entrou no teu coração, mas primeiro você vai ter que trabalhar, vai ter que fazer parte da classe de catecúmenos. Quem lembra dessa classe? De catecúmenos, só os mais antigos. Catecúmenos era isso, os novos, né? E essa classe durava quanto tempo, pastor Léo, você lembra? Tinha igreja, irmãos, que a classe de catecúmenos durava 3 meses, 4 meses, 5 meses. Mas aí, qual foi a pergunta do eunuco? Eis aqui água. O que impede de eu ser batizado? E qual foi a resposta de Filipe? Se você crer de todo o coração, se você crer que Jesus é o Cristo, o que foi que o eunuco respondeu? Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, aleluia! Coisa maravilhosa, que coisa preciosa. Deixa eu contar para vocês algo, queridos. Quando nós proclamamos, quando nós decidimos ser persuasivos em nossas posições, Deus age poderosamente. Estava participando de uma reunião esses dias, alguns meses atrás, 2 meses atrás, não foi esses dias, 2 meses atrás. E um pessoal que trabalha com o mundo muçulmano, ele contou de uma entrevista de um sheik para a TV Al Jazeera, uma das TVs principais do mundo muçulmano. E aquele sheik estava muito preocupado. Porque muitas vezes nós ouvimos o contrário. O islamismo está tomando a Europa. O islamismo vai tomar a América Latina se nós não cuidarmos. O islamismo está tomando a África. Isso é verdade, em vários lugares tem acontecido isso. Mas preste atenção nisso, queridos. Aquele sheik falou o seguinte: precisamos tomar cuidado. E precisamos resistir ao cristianismo e aos cristãos. Porque
nós fizemos um levantamento. E nesse levantamento, nós descobrimos que cerca de 600 muçulmanos estão se convertendo a cada hora. 16 mil muçulmanos por dia. 6 milhões de muçulmanos por ano estão se rendendo ao Senhor Jesus Cristo. São os etíopes, são os eunucos, são os marginalizados, são aqueles que nós achamos que não vale a pena, mas Deus chegou lá e pessoas estão verbalizando, pessoas estão tendo ousadia de pregar, e a resposta tem sido extremamente positiva, aleluia. As pessoas estão se convertendo. Por quê, amados? Porque nós precisamos hoje de portadores de alegria, como aqueles anônimos que saíram pregando por todos os lados, como Filipe, que por onde quer que estava, pregava o Senhor. Pessoas que eram intencionais em tudo que fazia. A minha intenção é pregar e anunciar o Cristo. São pessoas que aproveitavam os relacionamentos onde eles estavam presentes e proclamavam e persuadiam as pessoas a crerem no Cristo. E é isso que o Brasil precisa hoje, é isso que as nações estão precisando hoje, de pessoas que sejam portadores dessa alegria em nome de Jesus. Mas há algo interessante aqui também. Como, às vezes, a atitude de anônimos, de pessoas quase anônimas, influencia. Porque vocês viram, vocês lembram que os discípulos saíram de Jerusalém, todos foram espalhados, menos os discípulos que ficaram lá, talvez até por causa da ordem do Senhor, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder, não sabemos por que ficaram, mas depois eles saem, vão até Samaria, e veem o que aconteceu lá. Oram, pessoas recebem o Espírito Santo. Mas olha que lindo, amados, o versículo 25. Volta só um pouquinho comigo, você já vai entender por que eu estou falando isso. Olha comigo o versículo 25. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, fazendo o que agora, irmãos? Pregando o Evangelho em muitos povoados samaritanos. Glória a Deus. Olha a influência, olha o poder da influência. Agora volta comigo lá. Então Filipe está lá, batizou o homem. Aí diz aqui, amados, que o Espírito Santo, depois que terminou o batismo, o Espírito Santo, não dá para entender isso, diz que simplesmente Filipe desapareceu e apareceu lá em Azoto. A gente fica assistindo Guerra nas Estrelas, acho fantástico aquele negócio de teletransporte, né? O Espírito Santo já tinha inventado isso faz tempo. Amém, amados? O Espírito Santo já tinha inventado isso. Não sabemos como foi, só diz assim, olha lá comigo, vamos lá. Né? Assim, deu ordem para as carruagens, Filipe desceu, o eunuco desceu na água, e Filipe o batizou, versículo 39. Quando saíram da água, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, arrebatou Filipe repentinamente, e o eunuco não o viu mais, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, o que ele fazia, queridos? O que ele fazia, queridos? Pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Que coisa maravilhosa, que gente intencional, que gente engajada, que gente decidida. E aí eu pergunto, essa pergunta eu faço para mim sempre, para vocês, temos sido nós portadores dessa alegria? Temos tido nós essa intencionalidade no nosso viver? Temos usado a nossa presença, onde quer que nós estejamos, para sermos proclamadores e persuasivos? Já ouvi crente falar para mim assim, pastor, ora por mim, porque o lugar que eu trabalho é terrível, só tem ateu, só tem crente, só tem gente que fala mal de Deus. Gente, é o teu campo missionário. Deus te colocou lá para você ser luz. Deus te colocou lá para você proclamar. Deus te colocou lá para você, através da tua presença,
aleluia, levar a alegria da salvação para eles. Finalizando, queridos, o que nós lemos aqui, vemos que esses personagens, principalmente Filipe, eram homens guiados pelo Espírito Santo. E como tudo começou? O versículo 26 começou com: vá para o sul. E a minha esperança é que nessa noite Deus esteja falando no teu coração o que Ele quer que você faça. Que você seja sensível à voz de Deus, dizendo: faça isso. E que nós, como Filipe, possamos fazer, como no versículo 27, ele se levantou e foi. Coisas extraordinárias começam a acontecer quando nós decidimos ouvir a voz de Deus. Ele foi. Tem uma frase que eu estava lendo, que me impactou, de um psicólogo chamado William James, no final do final do século XVIII, começo do século XIX, e ele diz assim: o melhor uso que se pode dar à vida é empregá-la em algo que sobreviva a ela. O melhor uso que se pode dar à vida é empregá-la, é usá-la em algo que sobreviva a ela. Hoje, mais de 2000 anos depois, estamos falando da história de Filipe e de homens anônimos e mulheres anônimas que decidiram ser presente, ser proclamadores e serem persuasivos. Para finalizar, vá comigo em Atos, capítulo 21. 20 anos depois desse episódio. Atos 21. Porque quando nós começamos a ler, amados, Atos 8, diz que havia alguém que estava perseguindo e dizimando a igreja, acabando com a igreja. Era um homem chamado Saulo. Mas se você continuar lendo Atos, você vai ver que Saulo se converte no capítulo 9. E se transforma no maior missionário da igreja. Aqui no capítulo 21, nós vamos ver agora o já apóstolo Paulo voltando para Jerusalém, convertido, 20 anos depois daquele episódio que nós lemos. E olha que interessante, a partir do versículo 7, então, Paulo está dizendo assim: demos prosseguimento à nossa viagem, partindo de Tiro, e aportamos em Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos aonde, amados? Cesareia. Para onde foi que o Espírito Santo mandou ele? Para Azoto, e ele pregou de Azoto até Cesareia. Lembra lá, no último versículo que nós lemos? Ele foi pregando e ficou em Cesareia. Chega uma hora que Deus te põe no lugar e te deixa lá, amém, amados? 20 anos depois, aonde é que ele está? Em Cesareia. Quem está lá? Filipe, vamos lá. Olha que lindo. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista. Não é mais o diácono. É brincadeira, né? Foi promovido? Não. Eu acho que ele continuava sendo diácono. Mas fazia uma obra tão excelente que era diácono e evangelista. Amém, amados? Não importa o teu ministério. Quem não serve, não serve. Não importa o teu ministério, proclame, fale, verbalize, seja bênção perto, seja bênção longe. Olha aqui, amados, ele era evangelista, era um dos sete diáconos, e ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Ele agora tem família, tem filhas que são bênção também. E é isso que eu quero declarar. Essa alegria do Senhor está sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a vida dos teus filhos. E os nossos filhos profetizarão. Coisa maravilhosa, que essa unção que havia sobre aqueles anônimos, sobre a vida de Filipe, caia sobre nós como igreja hoje. Que não importa os tempos difíceis, perseguições, não importa. Que você seja portador de alegria,
de boas novas onde quer que você passe. Filipe chegou em Samaria, grandes milagres, grandes coisas, salvação. O Espírito Santo tira ele de lá, vai para o deserto, milagre, salvação, bênção, excluídos, aqueles que eram marginalizados e excluídos, estão voltando agora para a casa do Pai. Eles não podiam entrar, mas o Pai foi ao encontro deles no deserto. É assim que Deus faz. E 20 anos depois, esse homem que é portador de alegria, está lá em Cesareia, com a família abençoada, sendo bênção do lugar onde Deus o plantou. Que essa seja uma realidade em nossas vidas, na minha e na sua vida. Vamos colocar em pé, queridos.